É aquilo que eu digo, não existe nada bom. O cortisol é ruim, é o hormônio do estresse. A insulina é ruim, engorda. Não, meu amigo, sem insulina você nem vive. Experimente tirar a insulina aí. Experimente tirar a glicose. Tirar a glicose total. Você tirar a glicose da sua alimentação, você não tirou. Tome um medicamento que bloqueia a glicose do seu sangue para você ver se você dura algo. Você chega a durar 1 hora. Não dura, você morre. Não tem outro substituto de glicose. Entendeu? Então as coisas são do jeito que são. A gente só tem que aprender a utilizar da melhor maneira que a gente tenha longevidade. Que é qualidade de vida. Mas tudo tem limite. Tudo tem limite. E não existe nada mágico. Não é que eu tirei açúcar, mudei minha vida. Não existe isso. Tirei o açúcar, você, no caso específico, você vai resolver os problemas criados pelo excesso de açúcar. Açúcar não causa problema. Excesso de açúcar causa problema. Entendeu? Qual é o problema de um carro? Carro não causa problema. Agora, vários carros numa viela, você tem um engarrafamento. Açúcar não causa problema. Açúcar em excesso no vaso, aí sim. Açúcar em excesso, aí sim. Você tem que dar o contexto, você não pode só soltar. Açúcar vicia? Não. O que vicia é o comportamento de consumo de ultraprocessados. Mas açúcar per si não vicia. Ah, mas ativa as mesmas áreas do... eu já disse, a evolução trabalha com as mesmas áreas. Quando tu faz sexo, quando tu bebe água, tu ativa as mesmas áreas. Vai dizer que a água vicia? Experimenta ficar 2 dias sem beber água e beber água para ver se tu não tem uma ativação do sistema de recompensa grande. Tu não sente um prazer grande em beber água? Vai dizer que a água vicia? Então é isso. Não é porque ativou uma área, aí é simplificar. Mas voltando, o hipotálamo, a estação central de coleta integrador de sinal, que é só para mostrar que a gente tem uma área do cérebro aqui no diencéfalo, é uma região composta de vários núcleos. O hipotálamo, ele é o cara, assim, né? Se tem uma estrutura que realmente evoluiu para detectar quase tudo que acontece no nosso organismo, foi o hipotálamo. O hipotálamo, ele sabe o nosso nível de pressão arterial, ele sabe a concentração de glicose no sangue, ele sabe o pH do sangue, ele sabe a pressão parcial de oxigênio, ele sabe a concentração de ácido graxo, de vitamina. Ele sabe praticamente os principais parâmetros fisiológicos, ele sabe. Ou ele sabe diretamente por ele tem neurônios com sensores, osmorreceptores, ou ele se comunica com os sensores. O núcleo do trato solitário, por exemplo, o núcleo do trato solitário é uma região aqui perto do tronco encefálico, um núcleo do tronco encefálico que recebe várias projeções, por exemplo, do intestino, do estômago. Sabe, é o principal sensor homeostático do que se passa no TGI. Então, quando o intestino está sentindo alguma coisinha, ele manda essa informação para o núcleo do trato solitário. Quando se tem comida, se não tem, qual tipo de comida, se é mais carboidrato, se não é. Ou seja, o hipotálamo sabe até o que vai chegar no sangue. Já para prever as respostas. E aí o núcleo do trato solitário se comunica com o hipotálamo e já dá uma informação mastigadinha. Já integra ali as informações. E aí o hipotálamo, ele sabe a quantidade de luz no ambiente. A retina, você tem um trato retino-hipotalâmico que leva a informação até o núcleo supraquiasmático do hipotálamo, que é o clock endógeno dentro do hipotálamo, né? É o núcleo que sincroniza o dia com a noite. Então o hipotálamo, ele sabe a temperatura do ar dessa sala. A gente não tem essa informação. Você sabe que está 20 graus, mas seu hipotálamo sabe o nível de energia térmica do ambiente para gerar uma resposta adaptativa, para dissipar calor ou para reter calor no seu corpo. Ele sabe o nível, né? Então, eu acho que o principal avanço diagnóstico vai ser quando de maneira assim, a gente conseguisse ler as informações do hipotálamo.
Então é como se você tivesse um sensor, pronto, um smartwatch aqui, que dá tudo que o hipotálamo dá. Você tem oxímetro, você tem tudo, nível de pressão, um mapa, como se fosse colocar um sensorzinho aqui no hipotálamo e você vai pegando tudo que o hipotálamo pega. Já mastigado. Aí você diz assim, pô, eu acho que o meu nível sérico de proteínas específico está... Proteína é mais difícil que proteína não passa barreira hematoencefálica. Aí você teria que ter um chip com fígado. O fígado ele saberia mais. Mas enfim, você sabe o pH do seu sangue, você sabe a concentração de glicose, a concentração de ácido graxo, você sabe a temperatura ambiente, você sabe o quanto você precisa comer, quanto você precisa gastar, o quanto você gastou, né, no caso. E pior assim, né? E melhor seria se a gente pudesse mandar algum feedback para o hipotálamo ainda e falar, cara, dá um tempo aí na fome, porque as necessidades fisiológicas, quem gera primeiro é o hipotálamo. O hipotálamo, ele gera os instintos básicos, a vontade de urinar, a vontade de defecar, a vontade de transar, a vontade de beber, de comer. As vontades. Aí o hipotálamo ele gera essas pulsões mais instintivas e ele manda para o córtex. Córtex orbitofrontal. Aí o córtex orbitofrontal dá uma modificada ali, contextualiza com outras coisas. Por exemplo, eu estou com vontade de urinar, mas eu não vou agora porque eu estou dando a aula. Ou seja, ele contextualizou. O animal não tem essa contextualização. O animal está com vontade de urinar, ele está com vontade de defecar, ele está vendo uma comida, ele não vai fazer cerimônia. Óbvio que se na sua casa ele não vai pegar uma coisa da mesa, porque ele provavelmente já levou um tapinha ali, ele já aprendeu que não deve. Já contextualizou de uma maneira mais punitiva ou não. Mas traz um animal que não foi adestrado nem nada e bota assim, ele vai. Né? Quando necessidade fisiológica é melhor, mas deixa dando sopa para ver se ele não pega também. Se a mesa estiver posta, bonitinho, talvez ele não pegue, mas deixa assim de bobeira e saia. Se ele não, o instinto, e aquilo de feedback, quanto mais ele chega perto, mais a pulsão é forte. Então, você vai botar a comida aqui na boca dele, ele não vai ficar assim parado. Chega um ponto que ele não aguenta, ele vai. Quanto mais você interage com o estímulo, mais você é influenciado por ele. Aí entra aquilo que eu falei no começo, talvez livre-arbítrio não exista nesse nível. Todo mundo é influenciável, vai depender da natureza do estímulo e do quão perto de você ele está. Entendeu? Algumas pessoas não têm flexibilidade, outras pessoas têm, né? Então a melhor maneira da gente modular o comportamento é modular o ambiente. A gente pensa que a gente vai modular aqui primeiro para modular fora. É o contrário. A gente tem que modular o ambiente. Eu não quero consumir refrigerante, então comece não tendo refrigerante na sua casa. Você pode até ir comprar, mas vai dar um esforço. Agora, se você tiver, o esforço que você tem é ir para a geladeira e abrir. Só zoadinha da Coca-Cola. Agora, não tem em casa. Pô, você pode até ainda ter aquela compulsãozinha, a impulsividadezinha para ir comprar. Mas você tem que botar camadas de dificuldade para hábitos ruins. E camadas de facilidade para hábitos bons. Estudar. Você tem que deixar o ambiente... Pô, eu estudo quando meu computador já está ligado, quando não sei o que já está assim, eu já deixo o livro está na biblioteca, está na estante fechadinha, não, eu já deixo ele aberto, que é só eu sentar e ler, e nananã. Então é isso. Você modula o ambiente, não o seu cérebro. Aí quando seu cérebro já está um pouquinho adestrado, você começa.